uma alegria quando visto, né, a minha bombacha, meu lenço, minha bota, e posso então manifestar através da roupa a minha identidade cultural. Não me pilcho só quando vou para o CTG, me pilcho quando estou no bairro, no trabalho, né? Em todos os espaços, né, possível, né, eu gosto de andar com a minha indumentária. Bota, bombacha, lenço, camisa, colete, blazer. A indumentária feminina, ela é composta por meia calça branca, a bombachinha branca e a saia de armação branca, que também é conhecida como anágua. Essas três peças, elas são consideradas a peça íntima, a roupa íntima da prenda, né? O sapato é a sapatilha, que pode ser usada na cor preta, marrom ou bege. E acima de tudo isso, então, o vestido de prenda. Os peões, eles possuem mais peças a serem utilizadas. Parece que se tu olhar para o peão é mais simples, né? Mas, na verdade, eles usam mais peças do que as prendas. Porque além da bombacha, do colete, da camisa, ele pode utilizar do paletó em eventos mais oficiais. Ele utiliza da faixa, que pode ser utilizada nas cores preta, vermelha, e acima a guaiaca, que é o cinto. Quando se fala em cultura, existem dois conceitos. Cultura, em primeiro lugar, é algo abstrato, é um sentir-se situado em um determinado âmbito social junto com outros. E o segundo conceito de cultura diz respeito aos produtos concretos, aquilo que se produz em termos de indumentária, em termos de habitação, em termos de objetos de uso de toda a natureza. Então, a indumentária do gaúcho é a exteriorização deste tipo específico que se quer mostrar. Um gaúcho sem a indumentária típica dificilmente vai ser reconhecido enquanto tal. A importância da indumentária é esta. Ela é a concretização desse elemento abstrato, desse vínculo afetivo que nos une enquanto pertencentes a um determinado grupo social organizado. Bom, a pilcha moderna, como ela se apresenta hoje, né, os trajes que a prenda e o peão costumam utilizar aí nas atividades diárias e nas atividades protocolares que se tem do movimento tradicionalista gaúcho, elas foram fruto de pesquisas, né? Elas foram, todas elas embasadas em pesquisas, principalmente de João Carlos Dávila Paixão Cortes, né, que buscou resgatar junto ao homem fronteiriço, junto ao homem serrano, junto ao homem do litoral, as suas vestes, as suas indumentárias em tempos de antanho. E trouxe isso para os dias atuais, e basicamente é esta a evolução assim, que se teve das pilchas, né? Foram através de pesquisas que se chegou a este modelo de indumentária. Isso não quer dizer que é uma coisa estática, a nossa indumentária ela é constantemente pesquisada. Tchê, a indumentária do gaúcho, como tudo no Rio Grande do Sul, foi evoluindo, né? Nós tínhamos aqui primeiro, na época dos indígenas, um xiripá, que era feito de lã cru, atada no corpo. A própria questão de poncho também era feita da própria carne, né? Carneado, só feito um buraco no meio se usava. Então tudo foi se evoluindo. Hoje nós temos um livro de indumentárias, então, né? Então a gente trabalha uma indumentária que represente a época que a gente quer mostrar na sala. A gente pega o manual que a gente tem do MTG, que a gente deve seguir basicamente aquelas regras, e dentro daquilo ali a gente tenta adequar da melhor forma possível uma indumentária que represente a época. Em termos didáticos, assim, geralmente a indumentária é dividida em 4 épocas, né? A gente trabalha com o gaúcho primitivo,
o gaúcho farroupilha, o estancieiro e o gaúcho atual. O traje estancieiro, este sim, possui uma influência muito forte europeia, que são trajes mais elegantes, né, com tecidos mais nobres, diferente do primitivo, que dele possui uma influência indígena, que são tecido cru, assim, bem simples mesmo. Não tem tantos detalhes, é mais uma saia bem simples, uma camisa e sem detalhe algum. É liso, né? Nosso povo gaúcho, ele é uma etnia que se formou através de um bioma, né, do bioma Pampa. Então são várias culturas que compuseram a origem do povo gaúcho. Então tu não pode qualificar como a bombacha, ela tem várias origens, né? Ela pode vir uma peça de uma sobra de guerra da Crimeia, que entrou via espanhóis e chegou ao Rio Grande do Sul, né? Mas ela não é originalmente gaúcha, apesar do povo espanhol compor a etnia do povo gaúcho. A gente divide o Rio Grande do Sul em quatro regiões: Serra, Fronteira, Litoral e Campanha. Então cada um tem a sua influência direta do colonizador. Por exemplo, a fronteira, fatalmente tu confunde com o gaúcho argentino, com o gaúcho uruguaio, ao passo que a nossa região aqui, tu tem influência direta do italiano, do alemão, que é diferente. Então por isso que o comportamento do gaúcho da nossa região, o gaúcho do litoral, o gaúcho da Campanha, o gaúcho da Vacaria, são todos diferentes, mas são todos gaúchos, mas têm suas peculiaridades. Então por isso que o gaúcho da fronteira, o gaúcho litorâneo, o gaúcho da Campanha e nós aqui temos individualidades diferentes dos outros três, né? A nossa indumentária está em constante evolução, pesquisa-se constantemente a origem, respeitando-se as regionalidades germânicas, italianas, espanholas, enfim, todas as regionalidades são respeitadas e tu não vais encontrar um gaúcho da Serra aqui do Rio Grande do Sul trajando a mesma bombacha de um gaúcho lá de Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul. São regionalidades, são peculiaridades de cada etnia que formou o povo gaúcho, né? Germânica, alemã, indígena, negra, espanhola, que compõem cada pedacinho dessa colcha de retalhos, compõe a indumentária que o gaúcho traja hoje, da forma como se apresenta. Na verdade, o próprio gaúcho ele é uma mistura de todas essas raças, né? E a indumentária ela não é diferente. Então tu não consegue precisar assim, tal peça é unicamente, exclusivamente gaúcha. Não, todas elas têm uma influência, todas elas tu encontra em outras culturas. Então, como o Rio Grande do Sul e o gaúcho em si é originário dessa miscigenação, a indumentária também, não tem como eu te precisar uma peça A, B, C, é exclusiva gaúcha. Então, todas elas têm influência europeia, africana, indígena, então não tem como eu te dizer assim, tal peça ela é exclusiva nossa. Existem elementos básicos na indumentária gaúcha. A bota usada hoje tem origem na chamada bota de garrão que os indígenas utilizavam com a pata do bicho, que claro, depois foi sendo trabalhada artesanalmente e se transformou na bota do gaúcho. O xiripá, que é aquela outra indumentária que cobre, também é de origem indígena, que os tupis guaranis aqui usavam isto. E a bombacha, que é o símbolo máximo do gaúcho, na verdade, também é uma construção cultural que se originou de uma farda do exército da Turquia, que foi trazido para cá de forma errônea e foi usada, então, pelos senhores de estância. E aí isso se disseminou no uso generalizado a partir do momento em que a elite econômica e política do Rio Grande do Sul usou essa indumentária.
Cada época no Rio Grande do Sul se marcou com uma indumentária. A época das charqueadas, então, a época dos estancieiros. Então, a época da Revolução se usava muito xiripá farroupilha. Isso, cada época no Rio Grande do Sul foi marcada com traje de indumentária. É dividido em 4 trajes fundamentais. Tá? Eu tenho aqui os 3 fundamentais e um vestido de prenda do traje atual, que o traje atual é a bombacha. Esse aqui é o gaúcho primitivo. Essa aqui é a primeira indumentária descrita. O que ela consiste em quê? O peão naquela época usava chapéu de palha ou chapéu pança de burro, feito da pança do animal mesmo, por ser mais macio. Colete usado ou não, quando era mais frio, era feito um colete de lã à mão. Um xiripá saia ou xiripá primitivo, geralmente era um pedaço de pala amarrado na cintura que dava maior mobilidade para o gaúcho poder montar a cavalo. Essa pilcha ela é tipicamente indígena. Isso aqui é uma influência indígena direta. Bota de garrão de potro tirada da parte traseira da pata do cavalo ou garrão de vaca, que ele era mais curto, porque o boi, o bovino, ele era em grande abundância, livre, solto nos campos, então era mais fácil de se conseguir a garrão de vaca, mas essa aqui é uma garrão de potro. Então esse aqui é o gaúcho primitivo, a primeira indumentária, a prenda desse gaúcho. Existiam poucas mulheres naquela época. As mulheres que existiam, que não eram indígenas, viviam errantes pelo Rio Grande do Sul. Elas eram filhas bastardas de piratas, negros, então elas se vestiam muito pobremente. Uma indumentária bem simples, ela consistia de uma saia, na cintura uma faixa ou um pedaço de couro amarrado e uma blusa toda de algodão cru. Aqui é a indumentária da segunda época. O gaúcho já possui mais posses. Pode ver a diferença da indumentária feminina, ela já apresenta um colete, já tem uma camisa mais branca, com alguns detalhes em madeira, já tem uma saia colorida, já começa a ter um pouco mais de vida. O gaúcho, ele já não anda tanto a cavalo, essa aqui já é uma indumentária perto da Revolução Farroupilha já. O xiripá, que é uma espécie de fraldão amarrado na cintura, diferente do xiripá saia, já apresenta um colete de veludo, que quem usava isso tinha um pouco mais de posse. Tá? A bota nessa época ela já estava em transição da bota garrão de potro para a bota de couro, né? Que é usada até hoje a bota de couro. Então já tinha essa transição, o gaúcho já estava começando a adquirir mais posses. Se usava chapéu de palha, não se usava mais pança de burro, se usava chapéu de feltro, que é o chapéu tradicional que tem hoje, que a gente encontra hoje, nessa indumentária. Então aqui o gaúcho começava a ter um pouco mais de posse. Aqui tem a terceira geração. Pelo modelo da roupa vocês podem ver que a influência europeia, principalmente espanhola, era muito grande. Tá? Esse aqui é o estancieiro rico. Geralmente a indumentária dele era muito cara e ele usava esse tipo de roupa para diferenciar dos peões da estância, que usavam a indumentária da segunda e até da primeira geração. Então vocês podem ver pelos detalhes que ela é uma indumentária de quem tinha bastante posses. Isso aqui era usado pelo estancieiro na estância. Tá? Quando o estancieiro vinha para a cidade ou para o porto, ele usava a indumentária do gaúcho cidadino, que a gente chama, que seria o fraque. Então, tu não encontrava na capital gaúcha, por exemplo, alguém trajando esse tipo de pilcha. Esse aqui era usado na estância. Ele usava para montar a cavalo, para contar o gado no campo, tudo com essa indumentária aqui. A mulher desse gaúcho usava um traje com bastante detalhes e bem rico. Geralmente usava na cabeça um véu com uma peneta de madrepérola e esse véu caía sobre o cabelo. Ela usava isso aqui no dia a dia.
quando vinha para a cidade, também usava um traje que correspondesse ao esposo. Então esse aqui é um vestido da terceira época, terceira geração de indumentárias. Rico em detalhes também, com rendas. Isso tudo era comprado nos portos. Vinha da África, da própria Europa, o tecido. E os mascates, então, que visitavam as estâncias que levavam essas especiarias. Hoje nós temos a indumentária atual, então, que é de bota forte, como a gente chama, né? A bota toda fechada, não é de garrão de potro, como se usava antigamente. Então temos a bombacha, que veio para o Rio Grande do Sul mais tarde, né? Primeiro nós tínhamos só o xiripá, aqui hoje nós temos a bombacha, então, que é o traje atual. Guaiaca, lenço. Antigamente o lenço, então, nós poderíamos fazer de qualquer tipo de tecido leve, com estampa, sem estampa. O que o gaúcho achava, ele atava no pescoço. Então o gaúcho sempre buscou a simplicidade. O Rio Grande do Sul ele sempre foi um estado de muitas ideias, muitos ideais, né? Esses dois grupos políticos, acho que foram os dois primeiros grupos políticos rivais dentro do estado que brigavam pela mesma coisa, né? Dá para se dizer assim, eles se diferenciavam nas cores do lenço. Antigamente o lenço costumava identificar a bandeira, tanto partidária como idealista. Tu usava conforme o lenço. Então o vermelho se usava para um partido, o branco para outro, geralmente essa a diferença entre os dois, né? O carijó, que seria a mistura do branco com o vermelho, então, que é uma mescla, né, tramado, era para quem não tinha ideal partidário, né? O lenço amarelo é dos marechais, lenço branco, chimango, lenço vermelho, maragato. Isso em épocas de antanho, elas identificavam a ideologia política de várias facções que compõem o Rio Grande do Sul. Hoje já está uma questão assim meio ultrapassada e não tem-se muito essa ideologia política, né? Dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que não tenha no seu armário um lenço vermelho e um lenço branco, o que lá na época de 1835 seria impensável. Ou tu seria chimango ou tu seria maragato, tu jamais usaria lenço branco junto com lenço vermelho. Hoje já está um pouco ultrapassado isso. O homem do campo todos os dias trabalha pilchado dentro da sua indumentária, que é do trabalho, né? Aqui na cidade nós também podemos trabalhar no setor público, nas empresas, também com as vestas representando a nossa cultura. Na campanha, na fronteira, tu tem isso de usar essa indumentária no teu dia a dia. Para a lida de campo, tu vê pessoas no centro da cidade, e ao passo que tu vem mais aqui para o lado da capital, onde tu tem mais tribos diferentes, tu já não vê isso com tanta força, o pessoal usando a pilcha gaúcha na rua, mas o gauchismo eu acho que ele é presente em todas as tribos, sabe? Eu acho que todo mundo tem um pouco de tradicionalista, apesar de não representar isso nas ruas, com indumentária e coisa diferente como é na fronteira. O gaúcho não é só a bombacha e a bota. Por trás disso vem uma história muito grande, sabe? Não é só tu vestir uma bombacha e dizer, eu sou gaúcho porque eu estou vestindo. Não, tu tem uma história, aquilo tem um peso. E muitas vezes tu não conhece isso. Eu acho que deveria ser mais difundido, divulgado e que levasse as pessoas a terem interesse em saber de onde vem, o porquê que tu fala, o porquê que tu usa, o porquê que tu frequenta o CTG, ou enfim, ou que tu canta uma música gaúcha, ou que tu toca um violão. Da onde vem, por que vem? Eu acho que isso tinha que ser mais difundido. Realmente, uma afirmação no sentido de ser gaúcho, em primeiro lugar, é um imaginário. Porque
as virtudes que se pode atribuir ao gaúcho não são exclusivas do gaúcho, como sinceridade, força, valentia, honestidade, bravura, indômita. São virtudes universais do gênero humano. A própria indumentária gaúcha, ela foi uma construção cultural iniciada lá com esse grupo de 35, que foi buscando elementos da cultura indígena, das culturas afro-brasileiras e das culturas europeias. Houve uma seleção de elementos de diversas culturas, né? Fundamentalmente, me parece que o ser gaúcho é mais um sentimento, então, de amor à terra. A gente ama onde é que a gente nasceu, essa é a diferença, eu acredito, do gaúcho. E a nossa essência, ela renova cada ano. A nossa Semana Farroupilha é um marco da nossa história. E cada gaúcho, aonde estiver, a nossa essência está aqui, ó, está na alma, está no sangue. Não adianta. Aonde nós estiver, o Rio Grande do Sul, a nossa bandeira vai estar tremulando e a nossa chama crioula vai estar acesa dentro do peito, defendendo o Rio Grande com jeito, com civismo, com patriotismo, aonde estiver.